Desde os primórdios da humanidade, nos deparamos com difíceis questões e, consequentemente, acabamos buscando soluções para tais. Isso também serve para as emoções, e uma delas, presente desde os primeiros momentos da existência humana, é o medo. Mas o que é o medo? Se olharmos para o termo técnico, o medo faz parte das emoções primais, e isso significa que elas são consideradas inatas e universais em seres humanos. Essas emoções são parte do repertório humano desde tempos muito antigos, e são frequentemente compartilhadas por várias culturas ao redor do mundo. Entretanto, hoje eu quero tentar me aprofundar mais no que é o medo propriamente dito. Nada mais justo, já que essa emoção faz parte de nossa natureza humana como um todo. Se retrocedermos no tempo, o medo desempenhou um papel importante para a sobrevivência humana, já que nossos ancestrais se depararam com inúmeras dificuldades, como predadores, escassez de recursos e outros perigos constantes. O medo nesse contexto desempenhava um papel vital para a sobrevivência. Pensando assim, imagine-se como um homem das cavernas, que de repente ouve um som estrondoso. Assustado, você olha ao redor e não vê nada, mas percebe que esse som veio do céu. Assustado e com medo, você volta para o seu abrigo e se esconde até julgar-se seguro novamente. Entende como o medo funciona aqui? Nesse caso, ele serve como um alarme de segurança dizendo algo está errado, uma forma de autopreservação do desconhecido. O desconhecido volta e meia está associado ao medo. Digamos que os dois têm uma relação muito forte. O medo do desconhecido é uma resposta emocional comum e compreensível que persiste na sociedade moderna. Esse medo é muitas vezes associado à incerteza, à falta de controle, à ansiedade gerada por situações, pessoas ou lugares que não são familiares. O ser humano sempre tende a ter medo do que não pode controlar, e isso vale para tudo, desde relacionamentos amorosos estranhos até o medo do escuro. Nesse caso, o medo pode estar facilmente associado à falta de controle. Aquela sensação ruim ao olhar para um cômodo completamente escuro. Nós não conseguimos ver o que tem lá dentro, logo o medo vem do fato de que não se pode ter controle do que irá acontecer ao entrar no cômodo. Quando o medo atinge um ponto que se torna disfuncional, caracteriza-se como fobia. Nesses casos, ocorre uma aversão intensa a um estímulo específico, como voar, permanecer em lugares fechados ou entrar em contato com determinados animais. Alguns exemplos seriam aracnofobia e claustrofobia. Essa apreensão vem acompanhada de uma reação emocional desproporcional à situação. A fobia como uma espécie de filha do medo, ou até mesmo uma evolução. O medo, que costumava ser protetor contra perigos óbvios para nossa sobrevivência, mudou ao longo do tempo e se tornou um desafio mais complicado para nossa mente. No começo, o medo era importante para nos alertar sobre ameaças tangíveis, como animais e a falta de comida. Mas hoje, quase nada disso importa. O medo não está só mais ligado a perigos imediatos, mas também a preocupações emocionais e mentais. Ele está mais envolvido em nossas emoções e pensamentos diários, como o medo de ser julgado pelos outros, o receio de não conseguir alcançar os nossos objetivos e a ansiedade sobre o futuro. Esse tipo de medo pode criar barreiras invisíveis, nos impossibilitando de aproveitar oportunidades novas, prejudicando nossa autoconfiança e, principalmente, nos fazendo sofrer, muitas vezes de forma completamente desnecessária. Mas espere então, isso significa que o medo é ruim e não serve para nada? Eu acredito que não. O medo, mesmo às vezes sendo nosso inimigo, é vital para a nossa existência nos dias de hoje. O medo desempenha um papel fundamental, pois é por meio dele que conseguimos quebrar barreiras e superar nossos limites. O medo também pode ser um adversário, uma força que nos impede de avançar, às vezes originado de outros problemas. A verdade é que sem o medo a vida seria potencialmente perigosa. Imagine se os seres humanos não tivessem medo de cair, certamente isso teria impactos profundos em nossa espécie e em nossa evolução. Muitas vezes o medo é baseado em suposições, mais do que em situações reais. Em muitos casos, nossa preocupação e receio são construídos em nossa mente, criando cenários que podem não refletir a realidade, como o medo de se declarar ao andar em uma rua deserta tarde da noite ou de até levar bomba no seu último semestre da faculdade. O medo, então,
torna-se mais uma resposta a nossas próprias interpretações e projeções do que a ameaças tangíveis, e isso pode ser influência de incertezas ou experiências vividas anteriormente. No título do vídeo você provavelmente leu algo como "Largue a coragem, viva com medo" ou coisa parecida. Mas o que eu quero de fato é que você largue a ideia de que coragem é a ausência de sentir medo. Na verdade, a coragem é saber lidar com o medo. Muitas vezes somos ensinados que não devemos ter medo de nada e que devemos ser super mega corajosos. Mas isso não passa de baboseira. Eu também não quero que você crie em sua mente uma supervalorização do medo e viva sempre com o rabo entre as pernas. Aristóteles disse certa vez: "O homem que tudo teme é um covarde, mas o que nada teme é precipitado." O que eu quero aqui é que você abandone essa ideia e alcance o meio desejável entre dois extremos. O medo, quando gerenciado de maneira saudável, atua como um mecanismo de autopreservação, uma resposta natural a situações que apresentam risco. Ao sentir medo, nosso corpo se prepara para reagir, seja enfrentando a situação ou evitando. Essa função evolutiva do medo tem sido crucial ao longo da história, ajudando para nossa sobrevivência e adaptação da humanidade, certo? O que eu quero dizer, não negue o medo, mas aprenda a conviver e controlá-lo. Isso é um exercício essencial para o florescimento humano. Reconhecer que o medo é uma parte intrínseca da experiência humana nos capacita a enfrentar desafios com resiliência e determinação. Em meio às incertezas da vida moderna, viva com o medo, aceitando-o como um companheiro de jornada. Ao entender e respeitar o papel do medo em nossa vida, podemos transformá-lo de uma barreira em um guia. Isso é gerenciar o medo. Isso sim é ter coragem.